demais vereadores, queria aproveitar a oportunidade no grande expediente de sublinhar a importância da audiência pública que nós iremos realizar nessa casa, na quarta-feira que vem, dia 16, às 10h30 da manhã, para que nós possamos debater conjuntamente com os municípios da Zona Sul. Nós estamos convidando prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, aqueles que estão no mandatos que foram eleitos, secretários de educação, secretários de saúde, para nesse dia podermos fazer uma análise da repercussão que teria nos municípios. Então é um recorte especial aí para ver o impacto nos municípios de uma provável aprovação da PEC 55. Porque às vezes a gente falando, e eu ouvindo atentamente aqui o vereador Ivan, falando das coisas nacionais que estão acontecendo, vereador Ivan, muitas vezes parece que nós estamos falando de temas que não afetam a vida do dia a dia das pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam, mas cara, vamos falar da PEC 55, da PEC 241, mas aqui o corredor do pronto-socorro está lotado. As UBS continuam sem médicos. Minha rua continua com os mesmos problemas. Então fica complicado. As pessoas, eu compreendo, as pessoas ficam fazendo conta de, será que é pertinente o vereador tratar desses temas? Se as pessoas fizerem uma reflexão um pouco mais aprofundada do que é mesmo congelar por 20 anos, o que é mesmo congelar por 20 anos? Investimentos públicos do governo federal, e pensarmos que o grande arrecadador de tributos do país é o governo federal, e que se nós somos dependentes de recursos que vêm de lá, e esses recursos não virão num patamar maior do que a simples correção monetária, e por 20 anos a população vai aumentar, por 20 anos a população vai envelhecer, e os míseros 4% do orçamento que tem sido aplicado em saúde, os míseros 3,7% que vem sendo aplicados em educação, vão ficar congelados, aumentando a população, envelhecendo a população. Já não são suficientes os recursos aplicados. Um país que se preze e coloque como prioridade a saúde, gasta em torno de 10% do seu orçamento. Nós gastamos 4%. E temos todos os problemas outros que muitos países que aplicam 10% não têm. Porque são muito mais rigorosos com relação à fiscalização, são muito mais rigorosos com relação à punição do que nós temos sido na nossa história. Eu não acho que seja um defeito congênito dos brasileiros serem corruptos. Embora haja corrupção espraiada por todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, e o Rio Grande do Sul não é melhor do que os outros estados, já temos visto isso. Não acho que seja um problema genético, nem um problema da nossa cultura, no sentido de que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Muitos gostam de fazer essa digressão. Eu que sou formado em História, no convívio com muitos dos colegas da História, às vezes alguns levantam essa tese. Né? Não, mas por quê? Nós temos países corruptos de todas as matizes genéticas e culturais. Agora, onde é que funciona a contenção? Onde tem fiscalização e tem punição. Onde tem fiscalização e punição constante, vai diminuindo o espaço para o desvio. Então, essa audiência pública que nós queremos reunir aqui, fazer na próxima quarta-feira, eu vejo também o João Vitor, do IFSUL, um dos estudantes que participou das mobilizações, participa das mobilizações dos estudantes, ele está aqui entre nós, queria cumprimentar os estudantes por essa mobilização, são uma esperança para nós, essa reação dos estudantes, são uma esperança para todos nós de mobilizações que o país precisa fazer para conter essa onda de retirada de direitos, que é disso que se trata.
O Ivan falava agora há pouco de reforma da Previdência. A gente acaba adotando a linguagem deles, né, Ivan? De reforma não tem nada. Quando nós vamos reformar uma casa, ninguém diz, não, eu vou destruir a minha casa. Estou reformando. Não. Quando nós fazemos reforma é para melhorar. Eu vou fazer melhorias, benfeitorias. Eu não vou fazer maldades. Eu não vou retirar o que já existia. Então não há reforma. O que há é retirada de direitos conquistados ao longo de muitos anos, de décadas. Infelizmente, como bem lembrou o vereador Ivan, as pessoas só vão se aperceber disso quando foram lá bater na porta do INSS. Antes disso, elas vão estar silenciosas em casa, com a esperança de que nada mudou. O que já foi feito até aqui, por conta de retirada de direitos previdenciários, já é mais do que suficiente para rapidamente encher os cofres da Previdência. E não vou entrar no mérito de se há ou não déficit, é um cálculo mais complexo para nós dizermos se há ou não déficit na Previdência. Eu poderia dizer para vocês que, na verdade, se nós pegarmos o conjunto de financiadores da Previdência, se nós pegarmos o conjunto de financiadores, o próprio Estado, sempre foi assim, desde 1934, os trabalhadores e os empresários, e acrescentarmos a isso as importações, acrescentarmos a isso o concurso de prognósticos, enfim, toda a gama de créditos que vão para a Seguridade Social, fazem um conjunto de recursos que alimentam a Seguridade Social, seguramente nós não teríamos o chamado déficit da Previdência. O que eles estão fazendo é uma conta simples. Quem está trabalhando hoje, quem está na inatividade hoje. Esse cálculo não corresponde à realidade do orçamento da Seguridade Social, que tem que ter, no mínimo, a participação do Estado. Diga-se de passagem, o Estado já tirou muito dinheiro dessa área. O Estado já tirou dinheiro para construir Brasília, a União já tirou dinheiro para construir a Transamazônica, Itaipu, para construir a Rio-Niterói, dinheiro que foi retirado da Seguridade Social. Dinheiro que foi retirado e que agora nós vamos fazer o orçamento real, vamos dizer o seguinte, bom, existe um crédito, então, em relação à União. A União deve uma montanha de dinheiro para a Seguridade Social, porque já retirou recursos que eram da Seguridade para fazer obras, e continua fazendo isso. O mesmo governo que diz que há déficit na Previdência, aumentou a DRU, quer dizer, a possibilidade de desvinculação de receitas da União de 20% para 30%. Traduzindo, eles podem tirar de áreas que estão lá com verba carimbada, eles podem tirar e botar no caixa comum, para gastar em qualquer área. Então, não se sustenta esse argumento. Na verdade, o que nós estamos assistindo, eu acho que isso que é importante nós frisarmos, é, na verdade, uma ruptura constitucional. Nós estamos tendo, assim, uma quebra da Constituição de 88, uma Constituição que foi programada para ser a fundante de um Estado social brasileiro para o futuro, e que lentamente foi caminhando nessa direção, e agora, através de emenda constitucional, não de uma constituinte, eles estão rompendo com a Constituição de 88. Nós estamos vendo aí a luta entre aqueles que querem o retrocesso para antes da Constituição de 88, ou seja, um Estado liberal, um modelo antiquado, onde quem tem mais chora menos e quem está garantido é quem tem mais dinheiro. Desse acerto das PECs, o que vai resultar é superávit para pagar credores internacionais, e é isso, é só pegar o orçamento e olhar. Não há limite nenhum para pagamento de credores, há limite para investimento em saúde, educação, segurança, infraestrutura, estradas, mas não há limite nenhum para pagar os credores internacionais. O que é isso? Isso é um modelo antiquado do Brasil colonial, que o povo brasileiro era sacrificado, não tinha as garantias mínimas,
para sobrar dinheiro para os credores. O resultado de tudo isso é nos jogar para o passado. E se nós não quisermos permitir isso, nós vamos ter que nos mobilizar muito. Então, eu estou chamando a mobilização para essa quarta-feira, para a gente fazer uma reunião aqui nessa casa, às 10h30 da manhã, com os municípios da região da Zona Sul, para nós tirarmos aqui uma comissão e tentarmos sensibilizar os senadores do Rio Grande do Sul para que eles votem contra essa PEC 55. Já existe no Senado uma proposta alternativa que, em linhas gerais, diz o seguinte: olha, nós não podemos admitir que fique congelado o investimento, mesmo subindo o PIB, porque é isso que está previsto na PEC. A PEC está prevendo o seguinte: se aumentar a arrecadação do Estado, nós tivemos uma situação privilegiada, esses recursos a mais não vão ser aplicados em saúde, educação e segurança, não podem. Fica congelado. Agora, vai sobrar dinheiro para quem, então? Onde é que vai ser aplicado esse recurso? Então, é um chamamento que eu faço para que todos aqueles que estão preocupados com esse momento que nós estamos passando, participem dessa audiência pública quarta-feira, às 10h30 da manhã aqui. Nós vamos trabalhar especificamente a repercussão, os efeitos dessa PEC que congela aí o salário mínimo por 20 anos, que congela direitos sociais por 20 anos, e o que isso vai repercutir na vida dos municípios da nossa região. Vou encerrar só lembrando um aspecto que tem uma relevância importantíssima. O maior financiador, vereador Roger Ney, o maior financiador da agricultura familiar no país, não é nenhum banco, é a aposentadoria dos aposentados rurais. Estudo feito de tese de doutorado na Universidade Federal de Pelotas. Maior financiador da agricultura familiar, lá de Canguçu, lá de São Lourenço, aqui de Pelotas, é a agricultura familiar. Ou seja, o salário mínimo que é pago para o agricultor, que na mão do aposentado se transforma em semente para a família plantar. E a nossa região se beneficia disso porque o salário mínimo tem tido um aumento real. Pois agora, congelado esse salário mínimo, o cálculo feito hoje, para vocês terem uma ideia, seria de que, se tivesse sido aplicada essa PEC 20 anos para trás, o salário mínimo hoje seria de R$400. É o que eles estão querendo para o nosso futuro. Obrigado.